Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora. Que Deus abençoe a todos grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos realizar a 38ª oração do nosso propósito dos 70. Você que já está vivendo esta fé, saiba que na vida com Deus não há caminho para trás. Andar para trás é cair em um grande abismo. Na vida com Deus só há caminho para frente. Então vamos em frente, com Jesus na frente. E você que está chegando hoje, sejam todos muito bem-vindos. A partir de hoje, viva essa fé junto conosco. Tenho certeza que por meio desse propósito a sua vida será edificada e grandemente abençoada. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu quero, antes de realizarmos a 38ª oração do nosso propósito, eu quero dizer algo para você que é de suma importância. Saiba de uma coisa: não existe nada tão forte, tão grandioso, tão extraordinário para que um relacionamento, para que uma amizade, para que um casal que esteja rachado, que esteja desfeito, que esteja destruído, possa sim ser restaurado, ser reconstruído, mais forte do que o perdão. O perdão, ele une. O perdão, ele junta. O perdão, ele é restaurador. Agora, entenda uma coisa. Se você errou, falhou com alguém, seja lá quem for essa pessoa, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, um amigo, peça perdão, reconheça o seu erro, reconheça a sua falha, mas não fique pedindo perdão toda hora pela mesma coisa que você já pediu perdão à pessoa, sendo que você não comete mais aquele erro, não comete mais aquela falha, sendo que você não dá mais aquele motivo para a pessoa. Você já pediu perdão. Agora é seguir em frente. Se a outra pessoa vai perdoar ou não, essa decisão cabe a ela. A sua parte é pedir perdão, é reconhecer. Errei, falhei, deixei a desejar. Me perdoa. Depois que você pede o perdão, você muda. Você muda não com palavras, mas você muda com ações, com atitudes, para que de fato e de verdade fique caracterizado que o seu pedido de perdão foi sincero. Porque quando uma pessoa verdadeiramente ela se arrepende de algo, ela deixa aquilo, ela abandona aquilo. Quando não há arrependimento, a pessoa vai fazer novamente, vai praticar novamente, porque de fato e de verdade não houve o arrependimento. Mas quando a pessoa verdadeiramente ela se arrepende, a pessoa ela vai confessar o seu erro, vai confessar o seu pecado, ela vai pedir perdão e ela vai mudar, ela vai agir de uma forma diferente. De repente você errou, falhou com alguém que te ama, alguém que se importa com você, alguém que quer o seu bem, alguém que você também gosta dessa pessoa, ama essa pessoa. Então, peça perdão. E agora, pastor, que eu pedi perdão, o que eu faço?
você segue em frente, você muda. Mas eu preciso pedir perdão àquela pessoa 2 vezes, 3, 5 vezes, 10 vezes, 15, 20 vezes. Não precisa, porque aquela pessoa não é Deus. E a verdade é que nem para Deus a gente fica pedindo perdão pela mesma coisa todos os dias. Quando nós oramos, a gente pede perdão a Deus, porque no novo dia, infelizmente, nós cometemos novos erros, novas falhas e pecamos, porque somos miseráveis pecadores. Mas a gente não fica pedindo perdão a Deus pelo mesmo erro, pela mesma falha. Você pediu perdão a Deus uma vez, foi sincero, verdadeiro, agora muda e segue em frente. Você não precisa toda hora. Imagina Maria Madalena toda hora pedindo perdão a Deus porque ela foi pega em flagrante adultério. Toda hora. Me perdoa, Deus, porque eu fui pega em flagrante adultério. Me perdoa, Deus. Não. Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando, a Bíblia diz que nós não devemos ficar repetindo orações. Nós não devemos ficar repetindo orações. E dentre essa questão de não repetir oração, entra também isso. Então, às vezes, tem pessoas que elas não querem o seu pedido de perdão. Elas querem que você se humilhe. Elas querem que você se rebaixe. Elas querem que você lamba os pés delas. Essa que é a realidade. Se você simplesmente chega lá com verdade, com sinceridade e pedir perdão, elas vão ficar falando do seu erro, da sua falha 2, 3, 5, 10, 15 vezes, mesmo depois de você ter pedido perdão. Por quê? Porque o desejo dessas pessoas não é que você pedisse perdão, é que você se humilhasse diante delas, lambesse os pés delas. Essas pessoas, elas agem como se elas também não errassem, como se elas também não falhassem, como se elas também não deixassem a desejar. Mas a verdade é que elas também erram, elas também falham. E não é só uma vez, várias vezes, principalmente com Deus. Mas quando elas pedem perdão, Deus as perdoa e diz: vá e não peques mais. Agora cabe a pessoa mudar. Essa que é a diferença. Agora, uma coisa é quando a pessoa ela muda de verdade. E outra coisa é quando a pessoa, infelizmente, ela pede perdão, mas daqui a pouco ela continua com a mesma prática, com a mesma atitude, com o mesmo comportamento. Então, de fato, não houve arrependimento. Porque quando há arrependimento, a pessoa ela deixa, ela passa a ter nojo daquilo, aversão àquilo, e ela abandona aquilo. Então, se você errou, falhou, pecou, mas você é sincero, verdadeiro, e você pede perdão por aquele erro, por aquela falha, por aquele pecado. Agora o que eu faço, pastor? Agora você segue em frente e muda. Você não precisa ficar pedindo perdão toda hora pela mesma coisa. Se você errou, se você falhou, reconheceu o seu erro, agora você mudou. Agora é seguir em frente. Agora o diabo não, porque o Satanás, ele é acusador. Ele é acusador. Então, se você errar, se você falhar e você pedir perdão, o diabo ele vai continuar te acusando e te condenando pelo erro que você cometeu, mesmo depois de você ter pedido perdão e mudado. Por quê? Porque ele é o diabo, não presta, é miserável. E por que o diabo, pastor, ele age assim? Porque ele é condenado. De todos os seres que existem, Satanás e seus demônios são os únicos que já estão condenados. Não tem mais ninguém que já esteja condenado, senão Satanás e os demônios. Então ele ou eles
por já serem condenados, eles tentam também colocar no ser humano o mesmo peso que está sobre eles, de condenação. Só que quando nós nos arrependemos e pedimos perdão e mudamos, de fato, alcançamos graça, alcançamos misericórdia. E isso faz toda a diferença. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o perdão, ele é maravilhoso. De repente alguém veio com verdade, com sinceridade e pediu perdão a você. Considere isso, porque até uma pessoa pedir perdão a outra não é nada fácil. Eu sei porque eu já tive que pedir perdão várias vezes para pessoas diferentes, porque eu, como sou um miserável pecador, já errei, falhei e deixei a desejar muitas vezes. Então não foi uma vez nem duas vezes que eu tive que pedir perdão para pessoas diferentes, porque ao longo da minha vida eu já errei muitas vezes. Mas aí a gente erra, falha, mas tem que ter a coragem também de admitir o erro e de ir lá e pedir perdão. Eu fui lá e pedi perdão. Depois disso, o que eu fiz? Eu segui em frente com a minha vida. Quando Satanás tentava trazer à minha memória o meu erro, a minha falha, eu repreendia ele e dizia: Satanás, eu sou livre, o condenado aqui é você. O Senhor me perdoou. E se Deus me perdoou, quem é você para me condenar? O condenado aqui é você. Eu tenho graça, eu tenho misericórdia da parte do Senhor sobre a minha vida. Eu alcancei o perdão do Senhor e eu vou em frente. É tão bom quando você recebe o perdão, e eu recebi o perdão muitas vezes, tanto de pessoas e principalmente da parte do Senhor. Mas também é maravilhoso quando você perdoa, porque eu também já liberei o perdão sobre várias pessoas que, sinceramente, já perdi as contas, não sei quantas. Várias pessoas já vieram me pedir perdão por alguma coisa. Familiares, amigos, gente que às vezes eu nem conhecia direito, enfim. E eu as perdoei. E quando eu as perdoei, algumas dessas pessoas até choraram. Porque eu pensei, para essa pessoa vir até a mim e me pedir perdão, ela foi muito corajosa. Ela venceu o ego dela, ela venceu o orgulho dela, ela venceu a vaidade dela. Não foi fácil para ela chegar aqui na minha frente e me pedir perdão. Então, eu vou perdoá-la, porque um dia eu também posso precisar do perdão. A Bíblia diz: o que nega misericórdia não alcançará misericórdia. Então, eu liberei o perdão. E é uma coisa assim realmente maravilhosa, porque quando a gente perdoa, alguém, a gente traz leveza, tanto para nós mesmos, como também para a pessoa que está sendo perdoada. Não à toa a Bíblia diz: perdoai-vos uns aos outros. Então, de repente, você está precisando do perdão, ou você está precisando perdoar. Execute isso, coloque isso em prática. Se alguém vier até você e te pediu perdão por algo, faça com essa pessoa a mesma coisa que Jesus fez. Liberou o perdão e disse: vai, não peques mais. Geralmente a gente não diz isso, vai, não peques mais. A gente chega para a pessoa e diz: você está perdoado. Agora mude, vai em frente, vai ver sua vida, seja feliz. E aí cabe de fato e de verdade a pessoa mostrar que ela mudou. E eu já vi várias pessoas maravilhosas que pediram perdão e mudaram. E nunca mais deram motivos, nunca mais cometeram aquele erro, aquela falha, porque verdadeiramente se arrependeram. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se porventura você foi a pessoa que errou, que falhou e que foi lá pedir perdão, e você pediu perdão e mudou, você não dá mais motivos para essa pessoa falar de você, ou para essa pessoa
apontar o dedo para você ou ficar ressentida com você. Você errou, falhou, mas você pediu perdão e mudou. Mas de repente essa outra pessoa quer que você fique pedindo perdão a ela todos os dias pela mesma coisa. Não peça mais não. Ela não é Deus e nem Deus trata ninguém assim. Não peça não. Você pediu perdão a ela uma vez, mudou, fez diferente, vai viver sua vida. Se essa pessoa quiser que você fique toda hora pedindo perdão pela mesma coisa, mesmo erro, não tem problema não, a vez dela vai chegar. Não tem problema. Quem nega misericórdia não alcançará misericórdia. Não peça mais perdão a ela. Você já pediu perdão a ela. Siga em frente com a sua vida. Porque ela não quer que você simplesmente peça perdão. Isso você já fez. Ela quer que você se humilhe. Ela quer que você lamba os pés dela. Entendeu? Pois não lamba não. Peça perdão a ela. Mude e siga em frente com a sua vida. Se ela não perdoar, pastor. Se ela perdoar, problema dela, ela vai para o inferno. Porque a Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus e os sujos verão ao diabo. Se ela não te perdoar, ela vai ver o diabo na frente dela. Que isso, pastor? É a realidade. Deixa ela guardar essa mágoa no coração dela para você ver. Deixa ela guardar esse ressentimento. Deixa ela não liberar o perdão, não. Um dia que ela morrer, que os olhos dela se fechar para esse mundo e abrir para a eternidade. Pois eu digo para você, não é Deus que ela vai ver não, ela vai ver o diabo na frente dela. E quando ela perguntar o porquê que ela está vendo o diabo e não a Deus, é porque o coração dela estava sujo. Não perdoou, mesmo a pessoa indo lá pedindo perdão a ela. Ela não queria o perdão da outra pessoa. Ela queria que a outra pessoa se humilhasse aos pés dela, lambesse os pés dela, se jogasse aos pés dela. Pois eu digo a você, não se jogue não. Se joga aos pés do Senhor Jesus. Já é uma guerra para a pessoa ir até a outra e pedir perdão. Quando uma pessoa vier te pedir perdão, saiba que até essa pessoa vir até você e te pedir perdão, ela teve que enfrentar o ego dela, o orgulho dela, a vaidade dela, ela teve que se quebrar para chegar até você. Não é fácil não, eu sei porque eu já passei por isso. E posso passar ainda, que eu sou ser humano e infelizmente sou um miserável pecador. Posso ter que até alguém pedir perdão a essa pessoa. E você acha que vai ser fácil? Não vai ser fácil não, mas eu vou vencer meu ego, meu orgulho, minha vaidade, que dane-se tudo isso, desculpa o termo. Mas eu vou lá e vou reconhecer e vou pedir perdão. E quero que a pessoa perdoe. Porém, se a pessoa não perdoar, é problema dela. Se ela pensar que eu vou me jogar aos pés dela, vou me humilhar aos pés dela, vou lamber os pés dela, não vou não, sinto muito. Errei, falhei, me perdoe. E daqui pra frente, isso não vai voltar a acontecer nunca mais. Vou em frente. Graças a Deus por isso. Agora, você toda hora, me perdoe por isso, me perdoe por isso, me perdoe. Você já pediu. Se essa pessoa realmente ela é de Deus, ela vai te perdoar e vai dizer, vai, não peques mais, entendeu? Não vai ficar te martirizando, não. Quem fica martirizando é o diabo. Por quê, pastor? Porque ele já é condenado. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, antes de nós orarmos. De todos os seres que existem, o único que já está condenado é o diabo. Então, por isso que ele vem contra o ser humano para colocar no ser humano a sensação de condenação. Só que o ser humano ele ainda não está condenado. Por mais miserável que seja o ser humano, por mais pecador que seja o ser humano ainda não está condenado. Tanto é que se a pessoa ela se arrepender e pedir perdão e verdadeiramente mudar, ela alcança a graça, a misericórdia e o perdão da parte de Deus. E isso Satanás não tem mais, porque ele já está condenado. Agora você não. De repente, você que me ouve agora, você se sente uma pessoa suja, imunda, um miserável pecador. Mas se você se arrepender, mesmo você sendo o mais miserável dos pecadores, o Senhor, ele vai te perdoar e vai te dar uma nova chance para você seguir em frente na sua vida e mudar. E quando o diabo vier falar do seu passado,
do que você fez, do que você foi, do que aconteceu na sua vida. Lembre a ele do futuro dele, que será no lago que arde com fogo e enxofre. Diga a ele: Satanás, o Senhor me perdoou, mas você está condenado. O condenado aqui é você. Sobre mim, a graça, a misericórdia, ao perdão do Senhor. E eu sigo em frente com essa graça, eu sigo em frente com esse perdão. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Ouço o Senhor dizendo para você que se arrepende, para você que é um miserável pecador, tem erro, tem falhas, mas se arrepende, é sincero no seu arrependimento. Ouço o Senhor dizendo: vá e não peques mais. O Senhor não quer que você fique. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Se fosse por isso, Maria Madalena estava pedindo perdão ao Senhor Jesus até hoje. Não, ela pediu perdão uma vez pelo adultério que ela cometeu. Se arrependeu, mudou e Jesus disse: vai, não peques mais. E ela passou a ser uma grande mulher de Deus. E que você também seja um grande homem de Deus. Que você também seja uma grande mulher de Deus. Condenada que é o diabo. Para você tem graça, para você tem misericórdia, para você tem perdão. E se, pastor, uma pessoa não me perdoou, problema dela. Quando ela morrer, ela vai ver o diabo na frente dela, porque o coração dela está sujo. Mas você vai ver o Senhor, porque você perdoou, porque você limpou o seu coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dito isto, é momento de oração. Vamos unir a fé. Vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, aquele que vive, aqui estamos diante de Ti, nós, míseros pecadores. Senhor Jesus, eu te peço perdão, juntamente com esse irmão, com essa irmã, com esse amigo, com essa amiga. Eu peço perdão ao Senhor, mas não pelos pecados da semana passada, do mês passado, porque por esses eu já pedi perdão. Eu te peço perdão pelos erros que eu cometi no dia de hoje, pelas falhas, pelos erros que eu cometi nos dias de hoje, porque como nós, infelizmente, vivemos em um corpo corruptível, todos os dias a gente comete algum erro, alguma falha, a gente deixa a desejar em alguma coisa, é num pensamento, é num sentimento, é em uma palavra, é no ouvir, é no olhar. Só o Senhor para ter misericórdia de nós. Então, Deus, que o Senhor nos perdoe, mas não por aquilo que o Senhor já nos perdoou, mas que o Senhor nos perdoe pelos erros e pelas falhas que cometemos hoje. Que o Senhor nos perdoe, tenha misericórdia de nós, de repente, pelos pecados que não confessamos, mas que confessamos agora. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu quero te pedir em favor dessa pessoa que vive o martírio na sua vida. Essa pessoa que tem que ficar pedindo perdão todos os dias a alguém. Meu Pai, por algo que ela já pediu perdão, mas a outra pessoa não perdoa porque não quer, de fato, o arrependimento dessa pessoa, mas quer que essa pessoa se humilhe e ela fica pisando nessa outra, fica esmagando essa outra, fica humilhando essa outra. Meu Deus, que essa pessoa seja livre agora disso, que ela seja livre desse sentimento de condenação, porque se de fato, de verdade, ela se arrependeu e ela abandonou, ela deixou essa prática, se a outra não perdoa ela, é problema da outra. Ela está sendo sincera, ela está sendo verdadeira, ela errou, ela falhou, ela pecou, mas ela se arrependeu e não faz mais, e não pratica mais. Ela está vivendo em novidade de vida. Ela decidiu seguir em frente e mudar e fazer diferente. Mas essa outra, meu Pai, quer que ela se humilhe, lamba os pés dela. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa seja livre a partir de agora e que ela não mais se humilhe diante dessa outra, que ela não pare de ficar lambendo os pés dessa outra, que ela não peça mais perdão a essa outra pela mesma coisa que ela já pediu perdão e que ela não faz mais e que ela não pratica mais. Meu Deus, liberta essa outra pessoa que infelizmente age dessa forma mais perversa e não libera o perdão.
Liberta a mente dela, o coração dela. Porque se ela morrer do jeito que ela tá, ela vai ver o diabo na frente dela. E se ela acha que é ruim um assaltante apontar uma arma para ela, ou alguém dizer que vai matá-la, é porque ela ainda não viu o diabo na frente dela. Porque no dia que ela vê o diabo na frente dela, ela vai ver o que é pavor de verdade. Está escrito que os limpos de coração verão a Deus, e os sujos verão a quem? Verão ao diabo. Então, Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa seja liberta dessa mágoa, desse rancor, desse ressentimento. Aonde chega essa oração, chegue graça, chegue misericórdia, chegue libertação, Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus, limpa o nosso coração, purifica o nosso coração. Que não haja no nosso coração ódio, mágoa, rancor, ressentimento. Mas haja no nosso coração a Tua luz, a Tua paz. Em nome do Senhor Jesus, Deus, que a partir de hoje, essa pessoa, ela siga em frente na vida dela. Não importa quem a condene, o que importa é que o Senhor a perdoou. O diabo invejoso, ele sempre vai falar do nosso passado, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, mas nós já os confessamos ao Senhor, já os deixamos, já não os praticamos mais. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas para trás ficaram. Em nome do Senhor Jesus, eu falo contra Satanás agora, contra aquele que acusa, contra aquele que tenta colocar o peso da condenação que é dele, sobre esse homem, sobre essa mulher. Diabo, essa pessoa tem o que você não tem. Ela tem graça, ela tem misericórdia sobre a vida dela. O condenado aqui é você, desgraçado. Para você não tem mais perdão. Para você é lago de fogo e enxofre. O seu destino é no inferno, no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. É lá que você e seus demônios vão morar, maldito. Mas esse homem, essa mulher, essa pessoa que se arrepende, que pede perdão e que deixa o seu pecado, essa pessoa, o lugar dela é na cidade celestial, é na glória eterna, é com o Senhor Jesus, que disse ao pecador arrependido na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E vai chegar o dia em que nós, pecadores arrependidos, também ouviremos da parte do Senhor, aleluia. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Deus, esse é o dia mais sonhado da minha vida. E em breve eu terei essa honra, como todos aqueles que estão no Senhor. E todos os que creem digam amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Compartilhe essa oração com seus amigos, com seus familiares. Deus abençoe.